Olá gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo João, mais conhecido como João Slim. Faço parte do Missão Intimidade há 3 anos e sirvo hoje no Ministério de Intercessão. Venho hoje dar início a uma sequência de vídeos onde nós falaremos das ordens e congregações religiosas, a começar hoje pelos franciscanos, as ordens que começaram a partir de São Francisco de Assis. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir a proteção da Santíssima Virgem e pedir por intercessão de São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis e de Santa Isabel da Hungria, que eu não cometa nenhuma injustiça nesse vídeo e que a mensagem possa ser passada em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nesse nosso primeiro vídeo nós falaremos dos franciscanos, das ordens que se inspiraram e foi fundada até pelo próprio São Francisco de Assis. É importante dizer que São Francisco de Assis foi um santo que deixou tudo por amor a Jesus. São Francisco de Assis era um homem muito rico, ainda jovem, até os seus 24 anos, vivia uma vida totalmente desregrada, era um homem muito frívolo, muito vaidoso, acumulador de bens, e aos 25 anos ele descobre que existe um Deus que se fez homem, que se fez pobre, que se fez pequeno, que se fez humilde, para nos engrandecer, para nos enriquecer com essa grandeza, para nos exaltar. E a partir disso, São Francisco decide deixar tudo por Jesus, sai de casa nu, larga tudo, absolutamente tudo. É humilhado, é colocado para baixo, o próprio pai de São Francisco se torna o seu inimigo, ele tem que sair por um tempo de sua cidade fugido, foragido, em busca de um refúgio, passa dias refugiado, até encontrar ali uma igreja onde ele consegue se abrigar, e depois de um tempo ele consegue retornar para Assis, e a partir disso ele vive como um andarilho. E alguns jovens, conhecidos como jovens de Assis, começam a ver ele, sabendo quem ele era e tudo o que ele havia se tornado, tudo que ele havia renunciado por Cristo, por amor a Deus, e começam a segui-lo e andar com ele. E aqueles homens também se fazem andarilhos, deixam todos os seus bens e começam a andar com Francisco como andarilhos, pregando o Evangelho, pregando um Deus humilde, um Deus que se fez homem, um Deus que se rebaixou para nos elevar. E é por isso que São Francisco de Assis, na sua canonização, foi chamado de seráfico. Os serafins são os mais altos da hierarquia celeste. E diz a história que quando São Francisco foi estigmado, quando ele recebeu os estigmas de Cristo, um serafim se apresentou diante dele. Então, um homem que se fez tão pequeno, tão humilde, mas que hoje é elevado e comparado à mais alta das hierarquias celestes. É esse o poder, é essa a grandeza da humildade, da pessoa que se faz humilde. E a ordem dos franciscanos é uma ordem muito conhecida pela sua humildade, pelo seu abandono, pelo seu desapego com as coisas, principalmente com as coisas mundanas. A ordem dos franciscanos hoje, ela é dividida em 3 partes. A ordem dos frades menores, a ordem dos frades capuchinhos e a ordem dos frades conventuais. Mas existem também 3 ordens que partem dos franciscanos, que é a ordem dos frades menores, que é dividida nessas 3 partes, a ordem das clarissas, que é a ordem feminina, e a ordem dos franciscanos seculares. A ordem dos frades menores, que é dividida entre os frades menores, os capuchinhos e os conventuais, ela tem como padroeiro o próprio São Francisco de Assis. Eles usam aquele hábito marrom e eles partiram desse segmento de São Francisco de Assis com os jovens de Assis. Então, eles vivem uma vida realmente como andarilhos, eles deixam tudo para entrar nessa ordem, todos os seus bens, aqueles que têm casa, carro, dinheiro, deixam tudo, entregam tudo para viver uma vida consagrada, para viver uma vida de abandono total em Cristo, em Deus, para viver uma vida de desapego com as coisas terrenas. Então, aqueles que realmente entendem que fora de Deus nada importa e longe de Deus nada tem valor. Então essas pessoas, elas se abandonam e se entregam totalmente nas mãos de Deus e vivem totalmente da providência. A ordem das clarissas, ela começou
com Santa Clara de Assis. Era uma mulher que vivia em um palácio, uma vida de realeza, de muito luxo, muita vaidade. E quando ela descobre, quando ela vê que um homem chamado Francisco, na mesma cidade que a dela, deixa tudo, sai de casa nu, sem nenhum apego com absolutamente nada, ela diz: eu preciso fazer isso também. Se ele fez isso por Deus, por que é que eu não posso fazer? Então Clara também deixa tudo, deixa a sua família em lágrimas, em prantos, e começa a seguir Francisco também. E depois de um tempo, o testemunho de Clara ainda arrasta uma prima e a sua melhor amiga. E aí, a partir disso, São Francisco leva elas para a igreja de São Damião, e ali começa o processo das Clarissas. Ali elas começam a ser as primeiras mulheres franciscanas, as primeiras mulheres a viver essa pobreza, e não é uma pobreza somente de valor em real, mas de valor real mesmo, de abandono em Deus, de entrega total, de consagração total a Deus. Então a Ordem das Clarissas começou a partir de Santa Clara de Assis, de sua prima e de sua amiga, que foram as primeiras mulheres a viver essa pobreza, e existe até hoje as Clarissas, que tem como padroeira Santa Clara de Assis, e que procuram também viver uma vida de humildade, de entrega, de consagração total, de uma devoção muito grande pelo Santíssimo Sacramento, e também pelo Cristo menino, pobre, aquele que nasceu em uma manjedoura, aquele que se humilhou, aquele que foi recusado, né, antes de nascer, e que depois foi exaltado na sua ressurreição. E a terceira ordem é a Ordem dos Franciscanos Seculares, e essa se aplica a todos, aos leigos, aos casados, aos viúvos, alguns padres também, homens, mulheres, como a Opus Dei de São José Maria Escrivá. É uma ordem secular, sim, porém reconhecida pela Igreja, que só tem uma única regra. E essa regra é conhecer o Evangelho de Cristo e colocá-lo na sua vida. É ser um Evangelho vivo. É viver o Evangelho, não somente conhecê-lo. Aquilo que nós aqui do Missão Intimidade chamamos de conhecer, defender e propagar. Mas antes disso nós descobrimos. E a partir do momento que nós descobrimos o Evangelho, nós procuramos conhecê-lo. Depois de conhecê-lo, nós procuramos defendê-lo e depois propagá-lo, como nós estamos fazendo aqui com vocês. Então, as ordens dos franciscanos, elas são divididas nessas três partes, mas todas com o mesmo propósito. Um propósito de abandono em Deus, um propósito de entrega total, de consagração total, de desapego total com as coisas do mundo, com as coisas terrenas. É uma ordem que traz para nós essa certeza de que quando nós entregamos tudo por Ele, Ele nos entrega tudo. Ainda que não nos sobre nada, Ele transforma esse nada em tudo. Então, essa é a mensagem que nós aqui do Missão Intimidade deixamos para vocês. Um pouco também de informação para que vocês tenham o conhecimento de que as ordens católicas, as congregações, elas não são algo ultrapassado por serem algo que começaram séculos atrás. Não, são coisas que nos servem para a atualidade. Muitas pessoas às vezes criticam a igreja, criticam as ordens, criticam as congregações religiosas, dizendo que são muito rígidas e etc. Mas se nós pegarmos alguns exemplos até dentro do Missão Intimidade, por exemplo, o Ranieri. O Ranieri, ele luta jiu-jitsu. E é uma arte marcial que exige muita disciplina, né? Tem até aquela frase do MMA, de todas as artes marciais, de que quem luta não briga e etc. Então, o Ranieri, ele teve que ter várias mudanças no seu comportamento, no seu temperamento, para poder seguir no jiu-jitsu. O Felipão, que é caminhoneiro, para quem não sabe, um caminhoneiro, de um certo período a outro período, ele precisa fazer um exame toxicológico, ele precisa fazer uma reciclagem para continuar com a sua habilitação, até porque é um serviço de muita responsabilidade. Então o Felipão também teve que passar por algumas mudanças, teve que se disciplinar um pouco mais para poder ser um caminhoneiro. E assim com todos nós, aqui na empresa que eu trabalho, estou fazendo meu horário de almoço agora e gravando isso para vocês, eu também tenho horário de chegada, saída, o que eu posso e o que eu não posso fazer dentro da empresa. Então, se no nosso dia a dia, se nas coisas simples das nossas vidas, nós temos regras, por que é que na vida
cristã, em uma vida de consagração, nós também não teríamos. Obviamente tem que ter sim. E as pessoas não entendem isso, elas custam para entender isso. Mas nós faremos essas sequências de vídeos, de informações para vocês conhecerem essas ordens e congregações, para que vocês possam tomar conhecimento do que eles fazem e de que eles não são carolas ou pessoas que ficam enfinhadas dentro de um mosteiro, de um convento, para não viver aqui fora. Não, mas talvez foi uma escolha da pessoa de abrir mão de tudo. Às vezes nós vemos alguém com um hábito e criticamos ou julgamos a pessoa por estar vestida daquela forma, vivendo daquele jeito, mas não sabemos o que ela foi antes daquilo, o que ela abdicou para estar ali por amor a Deus, entende? Então essa sequência de vídeos que o Missão Intimidade fará para nós será para nos mostrar isso, começando de como surgiu, de onde veio, para que nós possamos quebrar esse preconceito, quebrar essa escama que fica na frente de tudo isso. Às vezes muitas pessoas têm até no coração um desejo de se consagrar, de viver uma vida religiosa, mas tem medo do que os outros vão pensar, tem medo do que a família vai pensar. E quando nós entendemos o propósito disso tudo, o que é viver uma vida de abandono, de consagração, de entrega total, aí sim nós começamos uma jornada. Aí sim nós compreendemos que é possível sim convencer às vezes até a nossa família de que isso será algo bom para nós. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Eu espero que vocês continuem conosco nessas sequências de vídeos e que por intercessão de São Francisco de Assis, de Santa Clara de Assis e de Santa Isabel da Hungria, padroeira dos franciscanos seculares, nós possamos juntos ir até o final dessa jornada e quebrar esse preconceito com as ordens, com as congregações e também sanar as nossas dúvidas a respeito de todas elas. Amém? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.